Comece agora, mesmo sem estar pronta. Se tem uma característica comum às pessoas que conseguem avançar na vida, pessoas que conseguem atingir resultado em diversas áreas, seja na vida pessoal, na vida profissional, na vida espiritual, na vida sentimental ou na vida financeira, essa característica comum é que essas pessoas têm atitude. Mesmo que elas errem, elas não desistem até atingir os resultados esperados. Baseada nesse princípio, no princípio da ação, eu quero te dizer o seguinte: não espere condições perfeitas para começar, pois você sempre vai encontrar algum defeito. Ao contrário, transforme as circunstâncias adversas em oportunidades. Você nunca estará pronta. Sempre terá algo a aprender ou a ser aperfeiçoado. A insistente espera pelo momento perfeito tem a função única e exclusiva de retardar o seu destino, de travar o seu avanço. Portanto, agora que você já sabe, não espere estar pronta. Comece já e Deus vai te aperfeiçoando e te dando direcionamento para buscar as ferramentas, o recurso, a estratégia e tudo o que você precisa para desenvolver e viver o seu propósito. Com isso, eu não estou fazendo apologia ao despreparo ou ao desleixo, pelo contrário, eu estou te convidando para ter coragem para entrar em ação, porque as coisas acontecem quando nos colocamos em movimento. Hoje, eu quero refletir com você sobre a história de 4 homens na Bíblia que realizaram grandes feitos. Esses homens são Davi, Moisés, Neemias e Noé. E nenhum desses homens tinha condições favoráveis no momento em que foram chamados. Veja só, embora o repertório de vida desses homens ao longo da sua experiência, ao longo de suas vidas, serviu de matéria-prima usadas por Deus para realizar a obra, mas nenhum deles tinha as condições ideais para executar o trabalho no momento em que foram convocados. Nós vamos adentrar de forma sucinta na vida de cada um deles. Não vai dar para explorar detalhadamente, minuciosamente, porque senão vai ficar muito longa a mensagem. Mas vamos lá. O primeiro deles, Davi, era só um menino quando foi chamado. Era o improvável entre todos os irmãos. Moisés, por sua vez, respondeu inicialmente que era gago. Ele se achava incapaz de falar ao faraó. Neemias, que foi chamado por Deus a reconstruir os muros de Jerusalém num cenário crítico e completamente desfavorável, quando o povo estava espalhado, desmotivado, escravizado, sem recurso nenhum para executar uma obra daquela magnitude, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mesmo assim, ele se fez pronto. E por fim, você conhece a história de Noé. Com ele também não foi diferente. Perceba que Deus ordenou que ele construísse a arca para salvar a sua família e os animais de um dilúvio numa época que provavelmente não chovia, segundo os historiadores. E eu poderia citar aqui inúmeros outros exemplos, mas só quero que você entenda que as condições perfeitas não existiam para esses homens, mas isso não os impediu de realizarem grandes feitos. Podemos perceber isso claramente na história deles. Na verdade, é exatamente a ausência de um cenário favorável que fez nascer a oportunidade de pessoas comuns fazerem coisas grandiosas. As grandes invenções que revolucionam o mundo até hoje, as grandes ideias, elas surgem exatamente de condições desfavoráveis, pois a ausência de recursos faz nascer demanda por soluções inovadoras.
Mas voltando para os nossos exemplos, vamos nos debruçar minimamente sobre a vida desses homens. Essas figuras da Bíblia têm inúmeras virtudes sobre as quais podemos passar horas refletindo, mas eu escolhi destacar apenas uma para nossa reflexão. Eu escolhi um ponto comum na história desses homens e que foi determinante para o sucesso de ambos. Que ponto comum foi esse que foi determinante para o sucesso de ambos? Foi exatamente a fidelidade ao propósito. Em outras palavras, a perseverança desses homens. Isso foi determinante, entre outros fatores, entre outros aspectos, mas nós vamos nos debruçar sobre a perseverança desses homens como um fator determinante para o cumprimento do seu propósito. Então vejamos a história de Davi. A história dele está narrada no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 16, quando Deus ordena que o profeta Samuel vá até ele em Belém para ungí-lo rei, quando Davi ainda era apenas um menino. Naquele momento de vida, Davi era um simples pastor de ovelhas. Ninguém apostava em Davi, ele era de fato um improvável. Nem mesmo o pai dele chamou no momento em que o profeta chegou para escolher, para ungir um dos filhos, que nem o profeta sabia quem era. Deus iria falar, revelar naquele momento. E nem mesmo o pai chamou Davi porque desconsiderava totalmente a possibilidade. Mas Davi, ele entendeu o propósito para o qual havia sido escolhido e passou imediatamente também a ser perseguido pelo rei Saul. Imagina, o homem mais poderoso da nação perseguindo diuturnamente Davi e ele fugindo literalmente da morte durante vários anos. Mas ele nunca deixou de confiar em Deus e acreditar no propósito para o qual havia sido escolhido. Davi chega a declarar no Salmo 23, versículo 4, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Imagina a situação. O que você e eu faríamos diante de uma circunstância totalmente desfavorável, como a que Davi se encontrava? Precisamos treinar a nossa mente a viver o nosso hoje de forma coerente com o que esperamos receber do Senhor, mesmo que ainda não tenhamos alcançado. Isso é viver pela fé. Davi era considerado a última possibilidade, ou melhor, ele nem era tido como possibilidade. Ele era mesmo o improvável. Ele era mesmo descartado. Ele era o desprezado por todos os irmãos, mas mesmo assim ele entendeu o seu propósito e perseverou. O próximo homem que nós vamos ver é a história de Moisés, né? Então Moisés, a história dele é narrada a partir do capítulo 2 do livro de Êxodo. Moisés, que sobreviveu ao genocídio perpetrado pelo faraó daquela época, foi salvo após ser colocado em uma cesta, né, às margens do rio Nilo. Ao contrário do que a gente costuma ouvir, ele não foi jogado no rio. A Bíblia menciona que ele foi colocado numa cesta às margens do rio, nos galhos de junco, né, ali perto, nas margens do rio. E quando as servas da filha do faraó, né, que estava ali se lavando no rio, foram passear ali pelas margens do rio, encontraram o menino, encontraram o Moisés na cestinha, trouxeram para a filha do faraó e ela se encantou com a criança, já era um menino de 3 meses, e aí ela chamou a Miriam, a irmã de Moisés, que estava acompanhando ali a movimentação de longe, né? Na hora que ela viu que as servas da filha do faraó pegaram a criança, ela imediatamente agiu, foi lá e disse: você não quer, minha senhora, que eu chame uma serva hebreia para amamentar o menino? Uma parteira? Então a filha do faraó disse que sim, que ela poderia chamar alguém. Na verdade, ela entregou o menino, que foi parar de novo, que voltou para os braços da sua mãe e por ela foi amamentado, recebeu um salário, né,
para cuidar do próprio filho, para amamentar o próprio filho, né? Então, quem poderia imaginar que Deus estava ali, naquele ato, naquele momento, separando o bebê Moisés para libertar o povo de Deus de uma escravidão no Egito, que já durava 400 anos. Depois desses acontecimentos, dos outros acontecimentos, na verdade, né? Depois de certo tempo, Moisés cresceu, sabendo da sua origem hebreia, ele foi defender um escravo hebreu que estava sendo torturado por um soldado egípcio. Então, naquela ocasião, Moisés tirou a vida daquele soldado e por isso ele foi descoberto, foi jurado de morte e teve que sair do Egito, né? Jurado de morte pelo faraó, pois havia matado um soldado egípcio para defender um escravo judeu. Moisés então foge para Midian e passa a viver uma vida longe do palácio, sem aquele luxo que estava acostumado. E então Deus o convoca do meio de uma sarça ardente para finalmente libertar o povo da escravidão do Egito. Esse episódio está narrado no capítulo 3 do livro de Êxodo. E o que Moisés diz naquele primeiro momento, né, lá no versículo 11 do capítulo 3, ele diz: quem sou eu para ir falar ao faraó? Eu sou gago. O povo não vai acreditar em mim. O povo não vai me ouvir. O que eu vou dizer para o povo quando eles perguntarem quem está falando comigo? E Deus ali dando todas as instruções, todas as coordenadas. Moisés, eu vou falar, né? eu vou te dizer o que você precisa falar. Eu vou com você. E Moisés disse, eu sou gago. E Deus falou, quem deu a boca para o homem fui eu. Né? Então Deus dizendo tudo que Moisés deveria fazer, como ele deveria agir, os atos que ele deveria praticar. E Moisés inventando desculpa, o povo não vai acreditar em mim, as condições não são favoráveis, Deus, né? Então Moisés ele começa a levantar hipóteses, né? A conjecturar, a procurar se excusar, a dar desculpas, do jeitinho que eu e você fazemos, né? Quando nos sentimos inseguras, quando nos sentimos com medo, nós começamos a dar desculpa, nós começamos a dizer, as pessoas não vão me ouvir, as pessoas não vão me dar crédito, né? Começa a colocar defeitos, sabe, na aparência, eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu sou tímida. Então, a gente se deixa paralisar, a gente coloca desculpas que vão paralisando ali o nosso destino, que vão travando o nosso destino, que vão nos distanciando do nosso propósito. Isso que Moisés fez. Mas, finalmente, ele aceita o chamado, ele confia, ele resolve confiar no propósito e parte para a sua missão, perseverando mesmo diante das condições absolutamente adversas, desfavoráveis que ele passou a enfrentar. Porque vamos combinar, a vida de Moisés foi difícil, a missão de Moisés foi dura desde sempre, né? A vida de Moisés talvez tenha sido um mar de rosas num curto período, né? Enquanto ele esteve ali no palácio. Mas a partir do momento que ele saiu do palácio, a vida de Moisés passou a ser muito dura, muito difícil. Ele começou a fugir, né? Saiu daquela situação confortável que ele vivia e passou a ir lá cuidar das ovelhas de Jetro, lá na terra de Midian. Começou a ter uma vida realmente difícil. Mas, imagina, mesmo assim, ele atendeu o chamado. Mesmo assim, ele atendeu o chamado. Imagina você ser o portador de más notícias ao faraó. Você ser portador da notícia de que Deus enviaria uma sucessão de pragas ao Egito. Uma sucessão de pragas ao Egito para causar um verdadeiro caos em um país inteiro. Imagina se Deus te mandasse fazer isso, né? Chegar para uma autoridade, para o chefe da nação, para o chefe de estado, dizer, olha, liberta esse povo aí, para eles irem servir ao Deus deles livremente, longe daqui, longe dessa opressão, porque senão Deus vai mandar 10 pragas para perturbar, vai acabar com o teu reinado, vai destruir a tua paz, vai acabar com essa vida aqui confortável que você está tendo. É melhor você libertar, é melhor você me ouvir, hein? Imagina, se Deus te mandasse fazer isso, como é que você reagiria, como é que eu e você reagiríamos diante de uma ordenança dessa que Deus deu a Moisés, né? Então,
Imagina a cabeça de Moisés, como Moisés ficou, né? Ver todas aquelas pessoas sofrendo, gente morrendo, e Moisés tendo que ir falar com o faraó para ele libertar o povo daquela escravidão, né? O povo que estava ali servindo ao faraó durante tantos anos. Mas mesmo diante de todas as dificuldades que Moisés enfrentou, ele se manteve fiel ao propósito, ele perseverou. Mesmo em condições desfavoráveis, entenda, siga em frente, ouça a voz de quem te chamou, pois Deus já viu o seu futuro, confie no propósito. E com Neemias, o que a gente aprende com Neemias? Com Neemias nós podemos ver um homem que tinha conhecimento, pois ele se revela um exímio estrategista. Mas o que determinou mesmo o cumprimento do seu propósito foi a sua determinação. Foi a sua determinação em atender ao chamado. Porque de nada adianta a gente ter conhecimento, ter sabedoria, ter inteligência, ter títulos, se a gente não tem determinação, se a gente não resolve atender ao chamado. Se a gente guardar só pra gente, se a gente não abrir a boca e não falar aquilo que Deus tem feito, não falar realmente, não cumprir o nosso propósito, não der o primeiro passo, mesmo que com incertezas, mesmo que com medo, mesmo que diante das adversidades, se a gente guardar só pra gente o tesouro, se você guardar aquilo de precioso que você tem com você, você não vai cumprir o seu propósito, você não vai impactar vidas, não vai gerar transformação, não vai atingir o alvo, né? Não vai chegar ao seu destino profético. Então, o que determinou o cumprimento do propósito de Neemias foi exatamente a determinação em atender ao chamado. Neemias, ele se fez pronto, não fez corpo mole, mesmo diante das notícias avassaladoras. E aqui essa narrativa está contida no livro que leva o nome dele, né, no livro de Neemias. Então, mesmo diante das notícias avassaladoras, ele agiu. Ao receber as péssimas notícias sobre a situação em que Jerusalém se encontrava após o exílio babilônico, Neemias se sente convocado e desenha um projeto arrojado. Quando o rei percebe a sua tristeza, e isso nos mostra que o rei, ele nutria apreço por Neemias, né? Ele, ao perceber o seu semblante entristecido, revela isso, né? Ele era um rei que não estava ali pensando só no próprio umbigo, né? Ele estava olhando ali, ele nutria apreço por Neemias e percebeu que Neemias estava com o seu semblante caído, com o seu semblante entristecido. Já percebeu que muitas vezes a gente percebe pessoas tristes à nossa volta, e às vezes até chorando. Eu já me vi diante de uma situação assim. Eu estava no shopping com uma amiga e ali uma pessoa chegou na mesa do lado e eu percebi que aquela pessoa, eu conhecia aquela pessoa, mas não tinha intimidade com ela. E eu percebi que ela estava chorando. E por não ter assim tanta intimidade, eu fiquei no primeiro momento receosa de ir lá e perguntar, né? O que está acontecendo? Tudo bem? Está precisando de ajuda? Graças a Deus que na sequência o marido dela chegou, né? E eu ali pude perceber que era um desentendimento entre o casal e sem violência física, né? Pelo menos não tinha violência física, mas eu percebi que era um desentendimento simples entre o casal e fiquei mais tranquila, né? Então, assim, mas muitas vezes a gente percebe as pessoas tristes, às vezes até chorando, mas por não ter intimidade, a gente não se sente livre, né, à vontade, confortável, para ir lá perguntar, né, o que tá vendo? O que foi? Tá precisando de ajuda? Mas quando a gente tem intimidade, quando a gente realmente, às vezes quando a gente se preocupa, a gente vai lá e pergunta, né? Só que isso não aconteceu, né, diante dessa situação entre o rei e Neemias, né? Porque Neemias, ele tinha essa intimidade com o rei, primeiramente ao ponto de ficar vulnerável. Ele ficou vulnerável diante do rei e se deixou perceber abatido, porque tem um outro ponto também. Note que muitas vezes nós nos fechamos, né? A gente se fecha ali em uma cápsula e não quer demonstrar nossas fragilidades. Você é assim?
Às vezes você se fecha diante dos seus problemas e claro que a gente não pode sair contando para Deus e o mundo aquilo que a gente está passando, mas às vezes a gente não compartilha a nossa dor, a gente precisa, né, ouvir um conselho, sabe? Compartilhar realmente, pedir oração para alguém e às vezes a gente não compartilha nem com o nosso cônjuge a nossa dor, as nossas necessidades, né, aquelas mais profundas da nossa alma. Às vezes a gente não compartilha. E nos fechamos, porque não queremos demonstrar que somos frágeis, né? Que somos vulneráveis. A gente quer sempre aparentar que estamos bem, que somos inabaláveis, né? Que somos fortes, né? Que somos mulheres maravilhas, né? Que somos super-homens, mas, na verdade, nós não somos isso tudo, não. Né? Então, Neemias, ele se revela abatido, ele se deixa perceber abatido, né? Mesmo diante do rei, ele se deixou perceber abatido. E o rei, por sua vez, se importa com o bem-estar dele. E por se importar, né, chegou ao ponto de querer saber o que estava afligindo o seu servo. Né? Neemias, ele era copeiro do rei. O que eu mais aprendo com Neemias? O que nós podemos mais tirar de lição? É que, embora ele estivesse triste e preocupado com a situação de Jerusalém, né? E ele se abateu a ponto de ficar triste, ele se abateu sim, mas não foi paralisado pela crise, ele reagiu, né? Ele preparou todas as respostas para as perguntas que o rei lhe fez. Note que no capítulo 2, versículos 4 e 5, ele mostra que ele não respondeu de imediato, não, né? A Bíblia diz que quando o rei perguntou o que Neemias estava sentindo, né, que ele queria, Neemias orou a Deus antes, capítulos 2, versículos 4 e 5. Neemias orou antes a Deus e depois ele respondeu ao rei, ou seja, ele não respondeu de forma assodada, né? Ele não respondeu de forma afoita, sabe? De qualquer maneira, não, ele disse, espera aí, eu vou orar, eu vou lhe dar essa resposta depois. E aí ele foi analisar o que ele precisava. É nisso que a gente vê como Neemias, ele era uma pessoa estratégica, né? Como ele era um homem realmente prudente nas suas ações. Então ele orou a Deus, né? Pediu a orientação do Senhor e depois ele respondeu ao rei. Com Neemias eu aprendo que mesmo diante de um cenário de destruição, de circunstâncias caóticas, de ausência de recursos e até de expectativas, é possível transformar a realidade. O propósito será alcançado desde que sejamos fiéis a Ele e busquemos soluções inteligentes, sejamos perseverantes e estejamos no centro da vontade de Deus. Neemias então pede ao rei que expeça cartas aos governadores das províncias persas a fim de que liberem a sua passagem pelas suas terras. Além disso, Neemias conseguiu todo o material que ele precisaria para reconstruir os muros e os portões da cidade. Né? O rei deu para Neemias todo aquele material e liberou Neemias para ir fazer aquela grande obra. Então Neemias foi determinado e debaixo da orientação e bênção de Deus, pois a Bíblia descreve que a mão do Senhor estava sobre Neemias. Está no capítulo 2, no versículo 8, depois você confere. Ele exerce a sua liderança de tal forma que conseguiu, além de motivar o povo a se envolver na obra de reconstrução dos muros da cidade, se mostra determinado e focado ao ponto de não se deixar influenciar pela voz dos opositores que surgiram durante a sua missão. Entenda que o que você está vivendo hoje, o seu histórico de vida, o seu repertório são, na verdade, a matéria-prima que Deus precisa usar para o cumprimento do seu propósito. E, finalmente, vamos observar o chamado de Noé. A história de Noé está descrita em Gênesis 6, a partir do versículo 9.
Noé foi um homem que nós podemos classificar como um visionário, né? Um homem que via à frente do seu tempo, né? Não pelas suas próprias prerrogativas, né? Não pelas suas próprias credenciais, mas porque Deus estava com Noé. Deus falava com Noé. Foi Deus quem chamou Noé e deu toda a instrução. E Noé creu, né? A diferença é que Noé creu, Noé deu ouvidos ao que Deus falava. Né? Então, perceba que Noé foi convocado a construir um grande barco em uma época que não chovia, né, segundo os historiadores. A Bíblia menciona lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, que Noé, pela fé, quando ouviu a respeito das coisas que ainda não se viam, construiu a arca para a salvação da sua família. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus, creu e foi. É como se diz, né? Noé se jogou. Né? Ele não se importou com as críticas, não fez corpo mole. Quem quisesse criticar, que criticasse, né? Ele não estava nem aí para a opinião de quem não queria ajudar a cumprir o seu propósito. Não estava nem aí para a opinião de quem não estava envolvido ali com a missão que ele tinha para realizar, para executar. Né? Então, com Noé, nós precisamos aprender exatamente isso. Para cumprir o seu propósito, você vai ter que ignorar os críticos de plantão, tá? Memoriza isso. Para cumprir o seu propósito, você vai ter que ignorar os críticos de plantão. Vai ter que dar uma de doido mesmo e fazer ouvido de mercador, tá? Pois é, você sabe o que tem que ser feito. Então, silencie na sua mente as vozes contrárias ao cumprimento do seu propósito. Silencie na sua mente as vozes contrárias ao cumprimento do seu propósito. Que Deus te abençoe e que você consiga encontrar o propósito dele para a sua vida. Que você consiga, mesmo diante da adversidade, transformar, desenvolver a habilidade de encontrar a oportunidade no meio da crise, transformar condições desfavoráveis em oportunidades de crescimento. Saiba que Deus não desperdiça nada. Deus, ele é especialista em reciclagem, tá? A Bíblia diz que ele transforma, né? Ele tem a habilidade de transformar o homem velho em uma nova criatura para o cumprimento de um lindo propósito. Então, repito, o que você está vivendo hoje, o seu histórico de vida, o seu repertório, são, na verdade, a matéria-prima que Deus precisa para usar no cumprimento do seu propósito. Que Deus te abençoe.